Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise aqui. Vamos começar primeiro pelas altcoins que vocês pediram e por último eu faço a análise do Bitcoin. Mas antes temos uma oferta da nossa parceria com a Amazon e hoje é uma oferta muito especial, uma oferta da nossa área. Análise técnica do mercado financeiro, um guia abrangente de aplicações e métodos de negociação. Um livro super atual, está com 42% de desconto, tá? De R$ 111 por R$ 64,71 e vale muito a pena, gente. Eu comprei, apesar de ter feito vários cursos, estou sempre me atualizando. Aqui até informa aqui comprado em 29 de junho de 2022 agora. Então eu consigo abrir ele aqui para vocês, para mostrar o índice, e ele é bem abrangente. Para quem tem interesse na área de análise técnica, na área dos mercados, ele vai do básico ao avançado, tá? Então vamos lá. Começa com a filosofia da análise técnica, olha só, e vai embora. Então previsão, aí tem análise fundamentalista versus análise técnica, a teoria de Dow, construção de gráficos, conceitos básicos de tendência, aí vai avançando aqui, né? Vai do básico até o avançado, padrões de reversão importantes, isso daqui eu utilizo bastante, vocês podem reparar nos meus vídeos que eu sempre falo, aqui está fazendo um padrão de reversão de tendência, alguma coisa assim, é sensacional. Padrão de continuação de tendência, muitas vezes também eu falo, que nem o caso da Chiles hoje, foi ó, continuação total de alta para Chiles, né? Volume, interesse aberto, gráficos de longo prazo, aí ele fala sobre o gráfico semanal, mensal, a importância, médias móveis que eu utilizo também, fala sobre médias móveis e vários outros indicadores, osciladores, né? Que aí entra aí RSI, estocástico e tudo mais. Gráfico de ponto e figura já vai para outro tipo de gráfico. Os candles, né, japoneses, que é o nosso caso, aqui ele fala. Ondas de Elliott, então para a gente saber aqui como funciona o mercado em ondas. Ciclos de tempo, isso daqui, ciclos econômicos é muito bom. E aí vai, sistema de trading, gerenciamento de dinheiro e táticas de trading, muito bom também o gerenciamento, né? E as estratégias. Aí fala sobre ações e futuros, mercado de ações, é muito completo esse livro, então não vou perder mais tempo aqui, ó, recomendo, vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários, tá certo? Então vamos lá para o que interessa, análise da primeira altcoin que é ApeCoin. ApeCoin está aqui sendo negociada a 6,03. Hoje um inscrito me pediu aqui a análise da ApeCoin, porque a gente tinha um alvo aqui do 6,01, que era o suporte dela, que inclusive atingiu, deixou uma agulhada para baixo aqui em 5,94. Ele perguntou, ele falou, faz análise porque parece que vai cair mais. Olha só, até agora eu vejo ela segurando muito bem nesse suporte, inclusive o que eu espero para ela, que faça um padrão aqui, ó, em W de subida. É o que mais ou menos ela está fazendo, tá? Então ela pode eventualmente cair um pouquinho do que ela perdeu, do que ela já chegou aqui, né? Em torno, por exemplo, 5,91, fazendo um fundo mais baixo aqui, para depois voltar em W. E aí tentar uma recuperação. Então, diretamente eu não vejo que ela pode cair muito mais. Eu vejo mais esse recuo, né, um fundo mais baixo que o anterior e uma possível recuperação aqui. Mas caso perca força, né, ela pode vir muito bem no próximo suporte 561. Então quem tiver interessado em um melhor momento seria aqui 561, caso ela venha, tá? Ao meu ver, até agora não sinaliza isso de mais queda não, tá? Ela está meio que formando um fundo nessa região aqui do suporte de 601. Vamos para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, olha só. Ela fez aí, vamos falar dos padrões de reversão, né? Que eu falei lá do livro. O padrão aqui que ela está fazendo é um martelinho invertido, que é um padrão de reversão de tendência
caso confirmado por um candle comprador. Então, até agora, o candle que está fazendo é um candle vendedor, porém ainda de indecisão, um doji, que ele deu uma agulhada para cima, agulhada para baixo, está no meio. Caso às 21 horas feche aqui para cima, padrão de reversão sendo confirmado. E aí a gente pode ter uma recuperação, por isso que lá numa hora eu já havia falado que para mim estaria formando um fundo, tá? Então ele pode subir aqui um pouquinho, fechar um candle verde aqui comprador, de preferência que ultrapasse metade desse grande candle vendedor, que estaria aqui na região do topo anterior, tá? Em torno de 6,15, aí esse sinal de reversão seria mais forte ainda, tá certo? Então, ApeCoin aqui possivelmente está fazendo um fundo. Por fim, gráfico diário. No gráfico diário, nada bonito, né? Nada bacana aqui, já 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos em queda. Porém, o que vai determinar aqui é o fechamento. Para mim, fechando acima de 6,01, um bom sinal, tá? E aí fazer aquele padrão de reversão no 4 horas. Se fechar abaixo e sem pavio aqui, por exemplo, o pavio que ele deixou foi aqui em 5,94. Se ele fechar aqui nessa região de 5,94 sem pavio para baixo, mau sinal, é mais queda para amanhã, tá? Então a gente vai ter que acompanhar, ainda falta algum tempo para o fechamento do gráfico diário. Aqui vai ser a decisão, como fechará esse candle de hoje, tá certo? Vamos para a próxima, que é a Gala. A Gala, quem viu minha análise quando estava no fundo, se deu muito bem, né? Gala, colocar o gráfico de 1 hora. Está sendo negociado agora a 0,6316. Perdeu aqui uma região muito boa de suporte aqui para cima em 0,6787. Está retestando aqui o suporte do 0,06317. Então, numa hora aqui, o padrão dela já não está tão bonito. Podemos ter uma queda mais acentuada da Gala. E eu vejo na direção aqui, ó, do próximo suporte em torno do 0,6137. Então, bem possível que ela perca esse suporte aqui do 0,6327 e venha aqui para baixo na casa de 0,61. Vamos para o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas demonstra bem isso, né? Continuidade de baixa aqui total, fazendo um candle atual aqui, um engolfo de baixa em relação ao candle anterior, ou seja, dizendo que vai continuar a cair sim. Então, a possível zona, como eu falei, em torno do 0,61, e as médias móveis aqui no gráfico de 4 horas estão na região aqui em torno do 0,5846, bem abaixo, tá? Então aqui teremos um suporte melhor caso amanhã siga a continuidade de baixa. Bem provável também essa região do 0,058, pois até agora, numa hora não tem sinal de reversão, no 4 horas já indica que vai continuar caindo, tá? E quando eu falei da análise que eu fiz, olha só, quando estava ali no fundão, deixa eu tentar achar aqui, foi essa última queda dela aqui, quando estava nessa região aqui, eu falei que eu ia fazer uma entrada, acho que era em torno aqui do 0,4906. Eu acho que era isso daí mesmo. Que eu falei assim, aqui, ó, quem segurar vai romper aqui o 0,50 novamente, vai ter uma grande pernada de alta. E foi justamente o que aconteceu. Pois vou até recuperar o vídeo, fiz a entrada aqui, eu só não lembro a região, né? Mas foi um bom trade aqui, nossa, sensacional até agora, né? Muito bem, eu só saio mesmo dessa operação aqui, caso volte para baixo das médias móveis aqui, tá? Lá em 0,5697, que aí eu sei que é tendência de baixa para ir lá no fundo, mas por enquanto eu estou segurando. É uma que eu venho segurando aí já há algum tempo, na paciência aí, porque acredito no projeto, tá? Por fim, gráfico diário. Gráfico diário, olha só, sinal muito feio aqui, né? Um padrão aqui de engolfo de baixa, ou seja, teremos mais queda sim para a Gala.
fazendo aqui claramente um padrão de topo, pois quarto candle seguido, deixando a agulhada para cima, fechando para baixo, agulhada para cima, fecha para baixo, agulhada para cima. Então é uma exaustão do movimento aqui de compra. Então indica muito bem aqui um topo. E aqui no gráfico diário a gente pode acreditar no movimento até essa região aqui, ó, que foi um fundo anterior que ela fez, justamente aqui em torno do 0,5685, mais ou menos onde eu falei lá das médias móveis, tá? Então ela pode fazer esse padrão aqui, ó, uma queda mais forte, até essa região que tem um suporte aqui, ó, do 0,5790, para voltar a se recuperar e ficar fazendo um padrão assim até que consiga superar o topo anterior que ela deixou aqui em cima em 0,7295. Então sensacional, a Gala aí veio muito forte, muito bacana aqui o padrão de recuperação dela, inclusive muito mais forte que muitas altcoins por aí, tá? Mas agora chegou a hora da correção. Também a gente pode traçar aqui um Fibonacci do gráfico diário. Ela corrigiu agora exatamente em cima de 0,382. Então pode muito bem vir nessa região aqui, ó, de 0,5, que está em 0,05925. É o próximo degrau aqui, caso continue a queda, tá certo? Vamos para a próxima, que é a GMT. GMT no seu padrão bem volátil, né? Vamos lá, gráfico de 1 hora. Estava recuperando bem, voltou acima de $1, bateu de novo na resistência do 1,11. Continua a resistência, ia mudar de cor, né? E voltou a cair com tudo, está sendo negociada agora a 0,9691. Mau sinal no gráfico de 1 hora, perdeu as médias móveis, perdeu um pouco acima aqui, ó, essa região que era um suporte, né, de 1,02, está em direção aqui do suporte, aqui sim eu vou mudar de cor, do 0,9462. Então é bem provável que ela siga nessa tendência aqui, pois no gráfico de 1 hora está bem feia aqui, ó, demonstrando continuidade de queda, nenhum padrão de reversão aqui aparente, tá? E em direção aqui o suporte. Bem provável que ela chegue aqui nessa região e segure como foi outras vezes. Indo para o gráfico de 4 horas, aqui, horrível, né? Muito tempo já em queda, correção infinita, porém, ainda temos um fio de esperança, pois no gráfico de 4 horas, ela está aqui, ó, batendo bem no suporte das médias móveis, no preço que ela está agora. Está agora 0,9706, né? Batendo aqui no suporte. Apesar do padrão não estar bonito, como temos as médias móveis, é bem provável que ela possa cair mais um pouquinho aqui na média de 233, em torno do 0,9591, e aqui querer formar um fundo, tá? Ficando um padrãozinho meio lateral para ensaiar uma recuperação. Caso perca, claro, como eu falei, vai vir aqui no suporte do 0,9462. Por fim, gráfico diário. Gráfico diário padrão horrível também. Padrão que a gente chama de reversão estrela da noite. O que é isso? Veio um grande candle comprador, com grande volume, como foi, seguido de um candle pequeno, né, um spinning top, que deixa uma agulhada para cima, deixa a agulhada para baixo e forma um corpinho pequeno. E hoje a confirmação do padrão de reversão de tendência, um grande candle vendedor que rompe o fundo do candle principal. Padrão de reversão, com isso, estamos no gráfico diário, a correção dela pode ser muito mais feia do que eu falei. Eu estava falando mais no curto prazo, gráfico de 1 hora, 4 horas, no suporte o 0,9462, mas nesse padrão aqui ela pode muito bem chegar aqui novamente no suporte abaixo do 0,8826. Realmente não está nada bonito, perdendo linha de tendência de alta, né? Que ela vinha seguindo aqui, ó. Vou até readaptar. A esperança é que ela
fecha acima dessa região aqui do fundo do candle do dia 15, em torno do 0,9846. Como ela tem um padrão bem volátil, se ela fizer isso, não é de se estranhar se abrir aqui um grande candle comprador e ela voltar a subir, que o padrão dela é muito volátil. Olha só as ondas dela aqui, ó, como são fortes, né? Tanto quando é para cima e também quando é para baixo, muito volátil. Então, o que está fazendo até agora não está bacana, tá? Vamos para a próxima, que é Optimism. OP, vamos ver se a OP está otimista ou não. Já vi que tá difícil também. Eu vou falar sobre a ata que foi divulgada hoje do Fed, logo mais, quando for falar do Bitcoin, né? E como o mercado reagiu, e a expectativa para a próxima reunião, né, no mês de setembro. Mas vamos lá. OP perdeu aqui, olha só, padrão muito feio, né? A última vez que eu fiz análise, suporte que tinha acima lá em 1.615, mais outro suporte que tinha lá 1.537, está sendo negociado agora a 1.330, perdeu outro suporte aqui, ó, mais próximo de 1.367, todos esses se tornam resistências, fazendo um fundo aqui mais baixo do que todos os anteriores. Deixa eu ver até como está o estocástico dela, um grande volume aqui na última hora, um grande volume vendedor, não sei se aconteceu alguma coisa na rede dela, tá? Não acompanhei aqui, eu estava em reunião essa tarde, não consegui acompanhar o que aconteceu no mercado, mas aqui esse volume vendedor aqui chama muito atenção, não precisa nem falar, né, que indica a tendência de queda total aqui, com esse volume aqui vendedor, tá? Bem feio aqui. Ó, não tem região de suporte mais para baixo, pouco suporte. Tanto é que o indicador VPVR nos mostra isso. Olha só. Toda a região de suporte que ela tinha acima foi perdida. E aqui, ó, tá muito vulnerável, né? Então ela vai ter um suporte melhor aqui em 1.109. Então aqui realmente vai ter esse suporte. E aqui um pouquinho para baixo também 1.057. Bem provável que ela atinja essa região, tá? 1.109. Gráfico de 4 horas. Também, né? Temos ainda um fio de esperança aqui no mercado. Tem o suporte das médias móveis, né? Que ela está bem em cima da média móvel de 200 neste momento, que está a 1.329, né? Então, ela pode vir um pouquinho mais abaixo, já que está indicando aqui também continuidade da baixa. Na média móvel de 233, em torno de 1.212. 1.212 não, 1.212. Tá? Então, o padrão feio aqui, ó, suporte aqui no 4 horas, como fica bem claro aqui que ela perdeu, né? E aqui só tem um ou dois candles aqui para baixo, ó, até lá embaixo. Então, a esperança, suporte das médias móveis. Gráfico diário. Mesma coisa, né? O candle de hoje perdendo todos os fundos dos candles anteriores. E pior, aqui está pior, fazendo, ao meu ver, um padrão de ombro, cabeça, ombro, que ela já perdeu. Só deixa eu alterar aqui, que o rompimento foi mais para baixo, aqui nesse fundo, ó. Que ela já perdeu. E aí, com isso, a gente tem uma projeção, se seguir esse padrão, como ela já perdeu, fica bem feia a situação. Olha só, pegando da cabeça até a base e jogando aqui no rompimento, que foi aqui nesse candle, já está no segundo depois que perdeu. Ela pode voltar aqui a 0.737 nos próximos dias, quem sabe próximas semanas, pois o movimento pode ser demorado, que não é uma queda em linha reta, né? Ela vai fazendo um movimento aqui, caindo um pouquinho mais, aí tenta recuperar, vai indo assim, tenta subir um pouquinho, até que chegue nesse alvo aqui. Padrão bem feio aqui para Optimism.
E vamos para a última antes do Bitcoin, que é a Theta. Theta, vou colocar o gráfico de 1 hora. Está sendo negociado agora a 1.390. Perdeu um suporte importante também aqui de 1.470. E aí vocês vão lembrar de mim que teve um dia que eu estava fazendo análise, que estava 1000... não, 1000 não, né? Se fosse 1000, tá todo mundo milionário. Eu acho que estava aqui, ó, nesse topo, é isso mesmo. Tava 1.615. E eu falei, pessoal, quem tiver aqui no lucro, aproveita para realizar, porque ela está bem esticada, né? Subiu aqui vários dias seguidos, né? Fez um grande volume. Falei, ao meu ver, pode ter uma correção aqui mais forte. Ela corrigiu um pouco, dentro do previsto aqui da Fibonacci, que eu devo ter traçado nesse dia, né? Ela corrigiu perto de 0,5, voltou a subir e depois está devolvendo tudo aqui, né? Então, por isso que é importante demais, pessoal. Quem estiver em grandes lucros, realize. A gente não sabe o dia de amanhã no mercado. E aí um conselho, não sei se todos assistiram o meu vídeo da Shiba. A Shiba, eu fiz aqui uma projeção, vou até colocar nela e fazer uma análise extra, tá? Então deixa eu terminar a análise da Theta e aí eu falo sobre questão de realizar lucro, tá? Vamos lá, então Theta a 1.390, perdendo um importante suporte, fazendo um padrão bem feio aqui, tentando recuperar aqui no gráfico de 1 hora. Pode ser que segure nesse fundo aqui que ela fez em torno de 1.372. Pode ser até um pouquinho mais para baixo, tá? Mas que ela volte aqui subindo num padrãozinho meio que de W, tá? Desse movimento todo aqui, ó. Então, eu imagino mais ou menos assim. Não vejo que ela pode perder tanto, porque ela estava bem forte e corrigiu acima do esperado. Vamos para o gráfico de 4 horas para ver se tem algum insight melhor. Gráfico de 4 horas, a mesma coisa, olha só. Médias móveis de 200 e 233 dando suporte. Ela já deu uma agulhada aqui para baixo na média móvel de 233 e está tentando recuperar a média móvel de 200. Então ela vindo para cima aqui, ó, até as 21 horas, tá? Em torno de 1.427, poderia muito bem fazer um padrão de reversão aqui, o Estrela da Manhã, né? Porque ela deixou um grande candle vendedor, seguido de um doji aqui que ficou parecido com um martelinho invertido. Então, se ela fizer um candle aqui comprador fechando às 21 horas nessa região aqui em torno de 1.427, seria um bom sinal, formaria um padrão de reversão. Além do mais, a gente está vendo aqui o suporte das médias móveis, ficaria acima das médias móveis, que seria um excelente sinal para a Theta, tá? E vamos para o gráfico diário. Gráfico diário feio demais, né, como as demais. Ao meu ver aqui, havia formado um topo duplo, né? Então, veio aqui. Opa, deixa eu desenhar bonitinho, né? O meu desenho sempre é feio demais. Que coisa. Então, vamos lá, com calma e tranquilidade. Primeiro topo. Segundo topo. Queda. Perdeu a base do topo. Nós temos uma projeção, pegando lá de cima até a base e jogando no rompimento. Theta pode vir buscar aqui em 1.279, tá? Aqui pelo gráfico diário, eu fiz aquelas outras projeções no curto prazo, né? Tem que explicar, porque às vezes a pessoa pode confundir e falar, olha, mas você falou tal valor de suporte. Sim, eu vou falando dos suportes de acordo com o tempo gráfico. Então, no curto prazo, são aqueles suportes que eu falei. Se bater lá e voltar a subir, sensacional. Mas fazendo a projeção aqui do gráfico diário, é isso que eu vejo, tá? A Theta aqui na região em torno de 1.272, 1.270 para arredondar, tá? Então, um padrão muito feio aqui. Perdeu o fundo do seu candle principal aqui do dia 5 de agosto. Foi um candle com grande volume comprador e bem grande, né? Um candle de impulsão aqui do movimento.
e a gente viu aqui que formou esse padrão de reversão aqui, que é um topo duplo, trazendo ela muito mais para baixo, tá? Então, infelizmente, é isso para Teta. Vamos lá para Shiba, então, eu nem ia fazer ela, mas vamos lá da Shiba, que eu quero falar algo muito importante, que é a realização de lucro quando você tem um bom lucro. O que acontece aqui com a Shiba, você pegar vídeo meu lá de junho, acho que até antes, se bobear, final de maio é bem capaz, porque olha só, eu acho que eu comecei a fazer aqui, mais ou menos, ó. Quando ela fez esse recuo aqui, ó. Início de julho, tá? 3 de julho, mais ou menos, eu devo ter começado a fazer vídeos falando sobre isso, e eu insisti até que chegou no alvo. O que que eu falava aqui, pessoal? Tá formando um padrão aqui, que é um padrão de fundo, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. E eu falava, tínhamos aqui uma base que era 0,1202, e eu falava, quando romper aqui, ele está em formação. Você vai falar, o ombro direito está em formação, mas quando romper o 0,1202, a projeção, aí eu fazia a projeção aqui pegando da cabeça até a base e jogando no rompimento, eu falava a projeção que a gente vai chegar aqui em 0,1706. Eu passei mês e meio falando sobre isso. E aí eu comprei bem abaixo, lógico. Eu consegui fazer um lucro de 70% aqui do movimento, tá? Então, olha só. Aqui em cima, quando bateu o alvo, 0,1706, o que eu fiz? Aí eu dei o exemplo, tá? Eu não vou falar valores, eu entrei bem pesado nela, mas vamos supor que eu entrei com 100 dólares. Meu, bateu 70% aqui, então de 100 dólares que eu comprei aqui embaixo, eu tenho 170 aqui. Então o que eu faço? Eu vendo 100 dólares aqui só, ou seja, eu tiro o dinheiro que eu coloquei e fico com esses 70 dólares em Shiba de lucro. Então, os 100 dólares eu transformo, né, em dólar mesmo e coloco no bolso. E os 70, que é o lucro, eu deixo comprado em Shiba. E aí o que acontece? Eu não me preocupo mais se a Shiba vai cair 15%, 30% amanhã, tá? Ou se ela vai subir mais 20% depois de amanhã. Eu guardo ela para o longo prazo. Se a Shiba um dia valer 1 milhão, pronto, eu estou rico, milionário pelo menos, só com lucro. Eu não me estresso mais pensando, ah, meu Deus, eu coloquei 100 dólares aqui e agora caiu 50% o mercado, eu só tenho 50 dólares. Então eu não tenho mais esse estresse. É isso que eu faço. E olha só, bateu no nosso alvo, 0,1706, veio mais para cima. Eu já falava também sobre as médias móveis aqui que serviriam de resistência. Deu uma agulhada na média móvel de 200, fechou abaixo. Segundo dia, subiu de novo, chegou pertinho para dar uma agulhada na média móvel de 200, voltou, fez um candle vendedor. Está na sequência de queda. E aqui, aproveitando, vou fazer a análise dela. Ao meu ver, vou colocar o gráfico de 4 horas. E eu falei isso desde o dia que rompeu aqui, traçando a Fibonacci do movimento, pegando do fundo até o topo. Vamos lá. Só ajustar aqui. Ao meu ver, a Shiba vai vir nessa região aqui, ó, de 0,786 de Fibonacci, que está em torno aqui do suporte do 0,1354. Eu até falei aqui um pouquinho acima, talvez até pelo traçado que eu fiz do dia, acho que eu coloquei esse outro fundinho aqui, ó, vermelho, que ficava em torno do 0,1370. E aí o que acontece? Aí me perguntaram, ah, mas esses 100 dólares que você colocou no bolso, você não compra mais nada? Claro que eu compro, eu espero. Aí eu não fico mais estressado, eu já estou num lucro aqui gigante, já tirei o dinheiro que eu coloquei, ou seja, eu fico tranquilo. Se chegar aqui embaixo, eu vou pensar em entrar quando chegar, porque eu quero ver como vai estar o padrão aqui, a tendência do mercado. Bateu aqui, eu já começo a ficar de olho. Opa, será que ela vai segurar aqui e vai voltar a subir? Se eu perceber aqui no gráfico, aí eu vou para o gráfico de 1 hora. Coloco no gráfico de 1 hora. Quando chegar aqui embaixo, se eu perceber um padrão de reversão, eu entro. Aí beleza, aí a gente pode ter uma boa pernada de alta novamente,
quem sabe até rompendo o topo anterior. Quando tiver um lucro bom, acima de 60%, 50%, 60%, eu faço a mesma coisa. Vendo 100 dólares, coloco no bolso de novo, fico com mais 60 de lucro. Aí nessa brincadeira eu estaria entre 60 mais 70 comprado, ou seja, 130 dólares, porém os 100 dólares original que eu coloquei do meu bolso, eu já recuperei. Então aqui eu trabalho só com lucro, deixo stake e fico pensando lá daqui 2, 3, 4, 5 anos para eu pensar quando que eu vou vender e colocar um dinheiro no bolso desse lucro que eu estou fazendo. Então, quando eu estava falando da Teta, que eu entrei nesse assunto, é isso. Quando tem grandes lucros, realizem, tá? Não é conselho financeiro, tem que deixar claro sempre isso, não é dica, mas apenas eu revelo uma estratégia que eu faço a entrada nos ativos, não fico preso no mercado, não fico estressado. Para mim, tudo bem se o mercado cair amanhã 50%, eu não estou nem aí, eu vou achar melhor, porque aí eu vou ter dinheiro para comprar lá embaixo, tá? E se subir 100%, aí que eu vou ficar mais feliz, né? E aí, beleza, o dinheiro que eu tenho no bolso está lá, espero uma queda maior, continua subindo, beleza, eu também estou comprado, eu estou no lucro também, estou ganhando mais ainda. Então, é essa mentalidade que você tem que pensar como trader, tá? Então, não sei se eu me excedi aqui nas falas, mas eu vejo como necessário. E por último, vamos para a análise do Bitcoin, então. Bitcoin, gráfico de 1 hora, está sendo negociado agora. Opa, só deixa eu colocar meu gráfico que tem as marcações. Agora sim. Está sendo negociado agora a 23.307. Bitcoin perdeu o canal de baixa que se encontrava, é um mau sinal. Temos uma projeção para esse movimento, que a gente pega a extensão do canal e joga no rompimento. Então a projeção que eu tenho para o Bitcoin, pelo menos aqui, 23.062 dólares, tá? O padrão que vem fazendo, padrão de tentativa de recuperação, olha só como funciona aqui o canal, né? Ele perdeu o canal, tentou recuperar, deu uma agulhada quando foi divulgada a ata do Fed, querendo reagir, e logo devolveu, veio fechar abaixo do canal, ou seja, o canal agora serve como uma resistência. Então a resistência em linha reta está em torno de 23.439. E aí veio para baixo. Então, ao meu ver, também está querendo formar um fundo, que pode ocorrer no mesmo padrão que eu falei de algumas, né? Ele veio aqui, ó, vai fazer um W, né, fazendo assim, e aí ele pode cair até um pouquinho mais, vindo nessa região que eu falei, ó, para voltar assim, tá? Num padrão, se pegar aqui até lá para cima, né? Então, um padrão W aqui, mais diagonal, digamos, né? Mas é isso que eu vejo. E claro, se perder os 23 mil, a gente vai parar no próximo suporte, que está bem abaixo, aqui em torno de 22.668. Aqui tem que segurar de qualquer forma, senão a gente vai ver o Bitcoin a 20 mil dólares certamente. Até o momento, ainda estou acreditando no movimento. Sobre a ata do Fed, não tenho tanta coisa a falar, que não aconteceu, digamos, praticamente nada. O mercado, claro, está precificando, mas o que aconteceu foi que o Fed falou que vai continuar combatendo a inflação. Se for preciso aumentar juros, vai continuar aumentando. E o mercado está precificando aí o aumento de juros entre 0,50 a 0,75. Tem analista mais otimista achando que é 0,50. Isso sinalizaria uma redução, então, dos últimos aumentos, que o último foi 0,75, que traria um otimismo para o mercado, mas caso o aumento na próxima reunião for de 0,75, o mercado pode reagir de forma negativa, com medo que, como os últimos dados da inflação foram positivos, né, fechando abaixo do que esperado pelo mercado, então o aumento da mesma magnitude, ou seja, em torno de 0,75%, poderia indicar que, se precisar, eles vão aumentar 1% depois. Então, o mercado pode reagir negativo caso for 0,75. Mas ainda temos aí praticamente um mês para a reunião, mais de um mês. Então, vamos acompanhar
E hoje o mercado reagiu aqui, ó, indo para cima e vindo para baixo, e depois ficou aqui lateral. Então não teve reação nem positiva e nem tão negativa, né? Então pode ser que tenhamos um fundo aqui para uma recuperação do Bitcoin. Gráfico de 4 horas do Bitcoin. Se às 21 horas conseguir fechar acima de pelo menos aqui, ó, o mínimo necessário, já está fazendo um candle comprador, mas pelo menos acima do topo desse candle anterior, em torno de 23.393, não é nem pedir tanto, podemos começar a formar um padrão de reversão, visto que o candle anterior foi um martelinho invertido, que é um sinal de reversão, caso seja confirmado por um candle comprador que rompa o topo anterior. Então, o topo do corpo do candle está aqui em 23.393. O ideal seria metade do candle grande vendedor aqui, que está na região de 23.570. Aqui seria o ideal para o fechamento às 21 horas, tá bom? Por fim, gráfico diário. Gráfico diário feio demais, né? Perdeu o fundo do candle do dia 12 de agosto, que até ontem eu falava, né, que não era 3 dias de queda que não tinha perdido, mas ele já fechou abaixo, por isso que deu a continuidade na queda de hoje. Se fechar da forma que está, sem aquele padrão de reversão, indica ainda continuidade de queda. E começa a ficar perigoso pelo seguinte: de forma mais conservadora, excluindo os pavis aqui para baixo. O último fundo do Bitcoin está aqui, em torno de 23.144. Ou seja, Bitcoin fechar um candle abaixo disso, por exemplo, amanhã, mau sinal, a gente pode ter uma queda muito mais forte. De forma mais... Não, eu falei de forma conservadora, não. Eu falei o certo seria de forma agressiva, né? Excluindo os pavis. Mas de forma conservadora agora, sim, considerando os pavis, o último fundo do Bitcoin está aqui em 22.672. Então, caso perca essa região, queda lá para os 20 mil dólares, na minha opinião. Aqui ainda temos um suporte em 21.870, mas fazendo fundo mais baixo aqui, eu vejo que fica perigoso ele começar a fazer um padrão aqui, querer recuperar, não consegue voltar para cima, aí vai bater aqui no suporte e vai fazendo isso até chegar muito mais abaixo, tá? Então, não vejo legal. Hoje está sendo um dia, ao meu ver, o mercado está se decidindo aqui se vai continuar o padrão de alta ou se vamos ter uma reversão e ir para o padrão de baixa novamente, tá certo? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, desejo uma excelente noite para todos e até o próximo vídeo. Um abraço!